Já estamos de volta aqui no Manhã no Ar e para falar de oportunidade, viu? A Marinha do Brasil abre concurso com 1.000 vagas para candidatos de nível médio. Para dar mais detalhes desse assunto, a gente volta agora a conversar, então, com o repórter Fred. Fred, conta pra gente quais são os requisitos para participar desse concurso. Carol, basicamente tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, ter 18 anos completos e menos de 22 anos. As inscrições já começaram, elas vão até o dia 13 de fevereiro. E aí os interessados, inclusive, podem acessar o site www.marinha.mil.br. A taxa de inscrição é no valor de R$ 42. São 1.000 vagas, 20% delas destinadas para negros. Os interessados, aqueles que vão concorrer a esse processo seletivo, vão precisar responder 50 questões das seguintes disciplinas: português, matemática, ciência, física, química e também inglês. Após essa prova, essas pessoas também vão precisar passar por outros testes. No caso, vai ter a inspeção de saúde, de aptidão física, de avaliação psicológica e também a verificação dos documentos. Se for aprovado, o candidato vai entrar para a Escola de Aprendizes Marinheiros. A Marinha disponibilizou pelo menos 4 estados onde também existem essas escolas: no Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina. Inicialmente, esse candidato vai receber um auxílio no valor de R$ 900, além também de alimentação, dentre outros auxílios. Assim que esse curso, que deve ter uma duração de 48 semanas, finalizar, ele será nomeado marinheiro e aí terá uma remuneração inicial de R$ 1.800. É uma grande oportunidade para os jovens aí que querem entrar na Marinha. Carol. Verdade, né, Fred? Olho vivo e boa sorte a todos. Obrigada pelas informações. Até já, Fred. Olha, o Tribunal de Contas do Estado divulga hoje o resultado preliminar do processo seletivo para a contratação de 185 estagiários e a formação de cadastro reserva. As provas foram realizadas no último dia 16 e contaram com a participação de 2.434 candidatos. O processo seletivo ofertou vagas para áreas como direito, administração, engenharia civil, ciências contábeis, ciências econômicas, tecnologia da informação, arquivologia e comunicação social. Os candidatos aprovados devem se dirigir à sede da Escola de Contas Públicas, na Avenida Efigênio Salles, número 1155, no bairro Parque 10, munidos da documentação prevista no edital. A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 6 de fevereiro. E olha, os secretários de Saúde e Fazenda mostraram ontem a situação das contas do Estado na área da saúde. E um dos grandes problemas ainda é a regularização do estoque de remédios, que inclusive foi cobrada na Justiça pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Pouco mais de 108 milhões de reais. É o saldo que o Amazonas tem em caixa atualmente para o pagamento das despesas do Executivo. De acordo com o secretário da Fazenda, o Estado tem uma arrecadação que gira em torno de R$ 1 bilhão, mas, segundo ele, o que sobra é pouco para suprir as despesas da máquina pública. Essa diferença a gente já está trabalhando nesses primeiros 20 dias com fiscalização bem mais efetiva, assim como processos de controle de arrecadação maior e outras medidas que envolvem uma gestão a partir de consultorias, de recuperação de INSS, de auditoria da folha, que é a análise de conformidade de folha. Tudo isso, obviamente, vai reduzir o gasto público e corroborar com o aumento da receita. Um dos maiores gastos é com a folha de pagamento de pessoal, que nos últimos 8 anos aumentou em 90%. Durante a entrevista coletiva, o vice-governador e secretário de Saúde disse que dos mais de 108 milhões, 65 vão para a pasta, mas que o valor ainda é pouco diante das necessidades que chegam a 119 milhões. Por isso, a prioridade agora é o pagamento de fornecedores para que as atividades não parem.
E esse pagamento depende da deflagração de processo de reconhecimento de dívida. Alguns já se encontram em estado bem avançado, outros já estão em desenvolvimento, o que já permite com que, na medida que esses processos já se encontram já desenvolvidos e acertos, eles já possam ser encaminhados de imediato para a própria Secretaria de Fazenda. Além da situação financeira precária, um dos maiores problemas do Estado é a falta de medicamento nos hospitais da rede pública. Tanto que os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram com uma ação de execução pedindo que o Estado faça o reabastecimento dos estoques. Segundo o secretário de Saúde e vice-governador, a pasta só foi informada dessa ação nesta terça-feira. Ele disse que está avaliando o caso e não descarta uma reunião com o MPE e o MPF para discutir a questão. Estamos trabalhando para que isso possa ser equalizado e o pleito do Ministério Público é justamente conforme as nossas demandas. Eu preciso analisar adequadamente qual é o teor da demanda. Eu sei que ela se refere a um termo de ajustamento de conduta de 2006 e, assim, as colegas que trabalhavam com isso, em especial a colega Cláudia Câmara Raposo, já tinha discutido comigo enquanto defensor a necessidade de adequação da rede. Nós queremos que isso aconteça, mas nós temos uma ausência de disponibilidade financeira integral para a saúde. Estamos verificando qual é a forma de trabalhar e nós não descartamos a possibilidade de, sim, sentarmos e fazer uma interlocução direta com ambos os Ministérios Públicos para poder discutir a forma como vamos implementar isso com as nossas próprias disponibilidades de caixa. Bom, e o Sindicato dos Médicos do Amazonas, CIMEAM, o Conselho Regional de Medicina, SRM, e as empresas médicas que prestam serviços médicos para a Suzam se reúnem amanhã para definir uma possível paralisação dos servidores da saúde. O motivo é a falta de pagamento das empresas e o suposto descumprimento do Estado das obrigações previstas na Lei Geral de Licitações. Olha, a tragédia ambiental em Brumadinho, a segunda em menos de 3 anos, em Minas Gerais, acendeu o alerta em todo o país sobre a segurança das barragens. Aqui no Amazonas, mesmo que os técnicos já tenham descartado uma situação semelhante, o caso deixou órgãos e entidades preocupados. A OAB do Amazonas foi uma das que cobraram medidas preventivas. O pedido da Ordem dos Advogados do Brasil é baseado em uma pesquisa divulgada em 2010, que levantou dados alarmantes sobre as barragens no Amazonas. O documento, protocolado na manhã desta terça-feira, solicita que o governo intensifique o monitoramento nas barragens de mineração do estado. Brumadinho rompeu por alguma situação técnica que não foi verificada. É justamente essas situações técnicas que nós, da OAB, em parceria com o IPAAM, queremos entender se há algum tipo de problema. O medo é que a tragédia de Brumadinho se repita no Amazonas. A barragem em Minas Gerais rompeu mesmo com todos os laudos de especialistas técnicos confirmando a segurança da estrutura. O crime ambiental é o segundo do tipo em 3 anos. Aqui no estado, existem 29 barragens com grande potencial de impactos ao meio ambiente, mas a maior parte é voltada para outras atividades que não a exploração de minérios. Aqui na sede da Secretaria de Meio Ambiente, todas as barragens de piscicultura são avaliadas todos os dias em modelos 3D como esse. Aqui é possível verificar se esses locais são seguros ou não, mas a responsabilidade de fiscalizar as barragens de mineração cabe a órgãos federais, a Agência Nacional de Mineração. Mas as empresas ainda assim precisam apresentar laudos para as instituições estaduais. No Amazonas, das 10 grandes barragens de mineração, apenas uma tem a classificação de alto risco ambiental. Ela fica em Pitinga, uma comunidade próxima a Presidente Figueiredo. As outras barragens causariam um impacto menor se rompessem, segundo a análise do Instituto de Proteção Ambiental do Estado. Mas, de acordo com o diretor-presidente do Instituto, em nenhuma delas existe perigo para as pessoas que moram ao redor. Não há a necessidade de criar a preocupação tão grande e fazer a referência das nossas barragens com relação à barragem, por exemplo, as mineiras, né, de Brumadinho e Mariana, porque são atividades diferenciadas, né? São atividades minerárias diferenciadas. Mas a principal característica que a gente pode ressaltar como relevante dentro desse processo é o relevo do solo, né? É a característica geográfica da região. Isso faz com que a gente tenha
primeiro, maior controle da reservação, né, do armazenamento e menos impacto, para a gente poder entender, menos impacto como aquele que a gente viu das águas escoando ali nos vales, como se fosse, né, uma enxurrada, né? O nosso tipo de rejeito da maior empresa minerária aqui do estado do Amazonas é diferente. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas garante ainda que analisa todos os dados enviados pelas mineradoras e até agora não encontrou irregularidades. Uma visita à barragem em Pitinga está marcada para o início de fevereiro. O governo também liberou verba para continuar com o monitoramento nesses locais. São 5 milhões de reais que é para modernizar o monitoramento das barragens. Em especial, as barragens que são de responsabilidade direta do Estado do IPAAN, são as barragens relacionadas à piscicultura, que são a maior parte das barragens que nós temos no Amazonas. Com esse recurso, o Estado do Amazonas, a SEMA e, em especial, o IPAAN, têm sido pioneiros na utilização, por exemplo, de drones no monitoramento em tempo real da situação dessas barragens. De acordo com a mineração Taboca, que atua na área da comunidade do Pitinga, em Presidente Figueiredo, a empresa tem 8 barragens registradas no Cadastro Nacional de Barragens e cumpre todo o protocolo estabelecido pela Agência Nacional de Mineração. Ainda de acordo com a empresa, a fiscalização ocorre periodicamente dentro do cronograma estabelecido pelos órgãos fiscalizadores, né? A última foi no fim do ano passado. Hoje, a Procuradora-Geral de Justiça, Leda Albuquerque, vai reunir com representantes de órgãos fiscalizadores, a Eletrobras e a mineradora Taboca para discutir ações preventivas de segurança em relação à usina hidrelétrica de Balbina. A preocupação é com as comunidades, hotéis e pousadas instaladas naquela área. E olha, a dificuldade do Corpo de Bombeiros em acessar um prédio que pegou fogo na última terça-feira no bairro Dom Pedro gerou um alerta, viu? A maioria dos condomínios em Manaus não possui estrutura adequada para que as viaturas da corporação possam entrar no local em caso de incêndios. O incêndio no condomínio Ocean Park, no bairro Dom Pedro, teria começado depois que uma vela caiu em um tapete. E aí o fogo se espalhou pelo apartamento e, para piorar, os bombeiros tiveram dificuldades de entrar para ajudar a controlar as chamas. Por sorte, nada mais sério aconteceu. Esse incêndio fez a gente discutir um assunto importante: a questão da acessibilidade do Corpo de Bombeiros nos condomínios da cidade. Esse aqui, por exemplo, na Ponta Negra, se houvesse um incêndio, quase 3.000 moradores estariam em perigo, mesmo tendo todos os documentos. E não é só um, não é só 2 condomínios. Nesse mesmo que nós estamos, você tem as passagens, mas dificilmente um carro de bombeiro ele entra na portaria. Então precisa ser pensado e revisto isso de uma forma geral. Aqui são 5 torres, aproximadamente 700 apartamentos. O Renato é advogado especialista em condomínios e dos 27 empreendimentos, apenas 2 estão regulares, com documentação em dia e com entradas para o carro do Corpo de Bombeiros certinha. Mas até agora o Renato não sabe como alguns condomínios conseguem liberação do Implurb, que é o órgão responsável da prefeitura por fiscalizar e liberar o habite-se. Construtoras hoje elas vendem sonhos, então elas botam os condomínios belos, as pessoas acham que está tudo perfeito e maravilhoso. Agora, quando os problemas começam a acontecer, e eles infelizmente acontecem, aí você vai cair na realidade da falta de acessibilidade do Corpo de Bombeiros, da ambulância que não entra, entre outros inúmeros problemas que você só identifica quando você começa a morar naquele condomínio. Então é muito importante hoje que se tenha uma cobrança entre os órgãos de fiscalização, quer seja o Corpo de Bombeiros, quer seja um Implurb, para que, quando concedam esse habite, verifiquem em loco, chequem as informações para que não haja incidentes maiores, né, nessa cidade. É bom lembrar que a manutenção dos equipamentos de segurança dentro dos condomínios é de responsabilidade do próprio condomínio. Ou seja, toda a parte de combate a incêndio precisa estar em dia. Por aqui está tudo certo, mas a Ana Paula está com processo na justiça contra a construtora. Tão logo a gente recebeu o condomínio,
A gente fez um laudo de vistoria técnico com um engenheiro qualificado e foram detectadas várias falhas, não só com relação ao carro de bombeiro, como outras também citadas nesse relatório. Algumas a gente conseguiu resolver, que eram mais simples e movidos pelo desejo de colocar tudo em ordem, de ter o AVCB certinho. Porém, o carro de bombeiro não tem como. A gente não consegue porque é uma infraestrutura que o nosso condomínio, infelizmente, não tem. E o síndico fica nessa situação delicada de, mesmo a gente fazendo todos os esforços, tendo os laudos técnicos de SPDA, de subestação, os alarmes, pressurização, nós temos todos esses itens, temos a nossa brigada também de incêndio, que os moradores participaram do curso, se mobilizaram para estar presentes e saberem o que fazer. Só que essa incerteza sempre paira. Não sabemos se, que Deus o livre, o dia que acontecer um sinistro, como que nós teremos esse apoio do carro de bombeiro, porque ele não entra no nosso condomínio. O decreto 24054 sobre sistema de segurança contra incêndio e pânico em edificações e áreas de risco não obriga que condomínios tenham a entrada para o carro, mas o documento sugere, para facilitar essa ajuda, que pode salvar muitas vidas. Não é obrigatório, é recomendável. Todavia, quando a viatura não pode entrar, a necessidade de que haja um hidrante de recalque na calçada. É um dispositivo que permite ao Corpo de Bombeiros recalcar água caso acabe a água da reserva técnica de incêndio, para que seja realizado o combate. Mas isso é algo a ser discutido. O Corpo de Bombeiros possui uma comissão técnica, inclusive nós estamos necessitando até realizar algumas atualizações nas normas que nós utilizamos, justamente trazendo esses assuntos para debate, porque são questões que têm a ver com o nosso dia a dia. Nós utilizamos normas que não são do nosso estado, do nosso estado, e precisamos ter as nossas próprias, com as peculiaridades das coisas que acontecem por aqui. E agora chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso no estúdio da rádio. Bom dia, Emanuel. Muito bom dia, Carol, e para os seus telespectadores. Manuel, a gente acabou de mostrar uma reportagem aqui sobre a situação das barragens aqui no nosso estado. Inclusive, o IPAAN disse aí que não tem risco, de rompimento das nossas barragens aqui, daquelas existentes aqui no estado. Mas ainda assim, hoje, o Ministério Público vai discutir a questão com as empresas, órgãos de fiscalização, porque segundo a Procuradora-Geral aí, todas as 13 barragens existentes aqui no estado têm nível elevado de risco. É isso mesmo? Exatamente. O Ministério Público tem essa função, Carol? O Ministério Público é um órgão eminentemente fiscalizador. E aí ele precisa verificar isso, por isso hoje ainda deve ocorrer essa reunião na sede da Procuradoria, lá no bairro Nova Esperança, e a Procuradora do Estado, Leda Mara Albuquerque, deve chamar para essa reunião representantes da Eletrobras e também da mineração Taboca, bem como os representantes dos órgãos de fiscalização para ter essa conversa. O objetivo é justamente esse, verificar por meio dessas empresas, por meio dessas instituições, qual é a real situação das barragens no estado do Amazonas. Por que a Eletrobras? Por conta de Balbina, que é uma hidrelétrica e, portanto, utiliza uma barragem. Há também outras barragens que nós mostramos aqui, inclusive ontem, uma barragem da mineração Taboca, que é uma hidrelétrica que fornece energia para a mineradora, mas há também as barragens que são produto de mineração e outras barragens de outras atividades, como a piscicultura, por exemplo. São mais de 29 barragens aqui no estado do Amazonas, entre elas tem 10 com maior potencial, que são os casos mais sérios. Algumas dessas 10, a maioria fazem parte de uma mineradora, fazem parte da mineradora, e o Ministério Público quer exatamente saber qual é a real situação, quais são os estudos. Essa é uma informação que precisa ficar claro e que precisa ser divulgado para a população exatamente
Quando foi realizado o último estudo de segurança ou de impacto ou da real situação dessas barragens? Porque não adianta vir a público dizer, não, está tudo bem, a barragem está classificada. Não, a gente precisa saber se esses estudos realmente são recentes e se a população em volta dessas barragens, se a gente falar, por exemplo, do município de Presidente Figueiredo, é um local onde tem uma atividade turística muito intensa, muitos hotéis, muitas pousadas por toda aquela região, muitas comunidades, e é preciso saber se essas pessoas, se essas comunidades, se esses locais estão seguros. Importante também fazer o levantamento do impacto ambiental, porque de 2015, com o que ocorreu lá em Mariana com a barragem da Samarco, a gente até vinha falando sobre isso aqui no FM Dia Notícias, do impacto ambiental incalculável. A gente tem agora esse outro caso de Brumadinho também, que além das mortes, dessas pelo menos 3 centenas de mortes aí, que ainda vão se confirmar depois que as buscas alcançarem todas essas pessoas que estão desaparecidas, além da perda de vidas humanas, há também um impacto ambiental. Todo um ecossistema que está embaixo de 16 metros de entulho, de dejetos ou de rejeitos de mineração. Então, nada disso pode acontecer no nosso estado do Amazonas, não pode acontecer na região amazônica. Essa é mais uma ação preventiva do Ministério Público e a gente espera que tenha resultados práticos, realmente, Carol. Manuel, essa situação é capa do jornal A Crítica de hoje, né, que traz aqui a reportagem completa, falando, né, das barragens do Amazonas que vão ter aí essa fiscalização extra. E aqui, folheando, eu também vi uma matéria a nível nacional, né? Diz aqui que das mais de 20 mil barragens existentes no país, o governo decidiu priorizar o mapeamento de 3.386 empreendimentos, 3,3 mil barragens, então. Agora nos chega a informação também que são só 35 fiscais da Agência Nacional de Mineração para fazer a fiscalização de todas as barragens do país. É um número muito baixo. O ministro, inclusive, deu uma declaração que estão fazendo a realocação de agentes justamente para aumentar essa fiscalização. O governo também está destinando recursos para essa fiscalização, para fazer essa fiscalização, mas ele deixou claro que 3 mil barragens a serem fiscalizadas não é algo que o governo federal vai conseguir fazer do dia para a noite. Infelizmente é necessário ter acontecido 2 acidentes. Eu não sei se dá para a gente classificar realmente como um acidente, são os laudos que vão dizer se houve realmente negligência ou imperícia e que vão determinar o que houve, mas foi necessário acontecer essas 2 tragédias para que houvesse agora uma mobilização em relação a isso. E mais, é preciso também ter algo claro em relação à legislação. Nós exibimos aqui ainda há pouco uma reportagem em relação a alguns senadores da República cobrando que a direção da empresa seja responsabilizada criminalmente, inclusive, legislação mais dura, mas são os próprios senadores responsáveis por isso. Então, depois que acontece, precisava ter, mas nos últimos 3 anos, muito pouco se caminhou no sentido da regulamentação dessas áreas, da regulamentação dessa fiscalização das barragens, Carol. Pois é, né? Você falou aí da legislação. A impressão que a gente tem é que a coisa corre um pouco solta, né, Manuel? Você vê aí das vítimas de Mariana, que ninguém recebeu ainda indenização ou algo do tipo. E a impressão que a gente tem é essa, né? Meio que da impunidade, de que a coisa corre um pouco solta. E não deve ser assim, um assunto tão importante, que envolve vidas, que envolve, né, todas essas comunidades que moram perto, sem contar o impacto ambiental, que é de muita valia também. Os estados têm interesse nessa atividade porque é uma atividade que traz dividendos para o estado, né? No caso de Minas Gerais, essa barragem que rompeu, por exemplo, teve um processo de liberação de funcionamento, que ela estava desativada, meio que atropelado. Os estados têm o interesse financeiro disso aí, mas as vidas, o meio ambiente, isso tudo precisa ser avaliado no momento de dar uma licença, no momento de permitir o funcionamento de uma empresa. A gente não é contra, né, Carol? O importante é que seja feito da maneira correta, para que depois a gente não esteja lamentando o que aconteceu. Exatamente, é isso.
Manuel, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né? A nova presidência da Assembleia já está definida, quer dizer, né, nem tanto, é que definido aí o novo presidente, a disputa agora é por uma vaga na mesa diretora da casa, tem muito parlamentar querendo uma fatia desse bolo. Por que será, hein? Exatamente, Carol, porque entre uma das vantagens da galera que senta na mesa é a oportunidade ou a possibilidade de ter ou de indicar cargos de confiança, os cargos comissionados com salários de até R$18 mil. São 10 vagas. A principal, que onde deveria ter a maior concorrência, já não tem mais, que é a vaga de presidente. O deputado Josué Neto, então, consegue aí essa unanimidade, pelo menos tem conseguido, não a unanimidade, mas a maioria simplesmente não tem um adversário, né? Primeiro o Serafim Corrêa desistiu, depois Belarmino Lins também desistiu para o bem, para não se ter atrito na Assembleia, e agora Josué Neto deve ser, então, aclamado o presidente. A disputa fica para o primeiro, segundo e terceiro vice-presidente, para a vaga de primeiro, segundo, terceiro secretário, para o secretário-geral, para o ouvidor e também para o corregedor. A galera agora está disputando todas essas vagas. Por que isso é importante? Porque a mesa diretora, que faz não apenas a indicação dos cargos dos funcionários que vão assumir os cargos importantes, que vão ter os maiores salários, que começam em 18 mil, 16 mil, 14, 12, até aqueles assessores mais próximos aí com salário entre 6, 7, 4 mil reais, o que é comum na casa, mas também a mesa diretora define quem vai estar à frente das comissões parlamentares, das comissões permanentes. E aí não necessariamente há um ganho financeiro em relação aos presidentes dessas comissões, mas há um ganho político. Comissões como a de Constituição e Justiça, por exemplo, podem barrar projetos. Então existe aí uma importância, uma atividade política muito forte. E essa é a disputa que a gente deve acompanhar nos próximos dias na Assembleia Legislativa. Essa legislatura termina amanhã, quinta-feira, e na sexta-feira será então a votação e a gente deverá saber então como deverá ficar a presidência, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Carol. Verdade, né? É uma boa quantia, como você falou, os salários são bons, né? Essas pessoas nomeiam também os seus assessores, seus secretários. Você falou das comissões, né? A formação das comissões, que tradicionalmente, geralmente tem pessoas ligadas aos assuntos daquela pasta. A gente tem, por exemplo, aí a professora, né, a deputada Terezinha Ruiz, que já deve aí provavelmente assumir algo na área da pasta da educação, né, da comissão de educação. Enfim, vamos ver como é que isso vai se desenrolar agora. Como a gente viu, todo mundo querendo uma fatiazinha desse bolo. E algo muito importante, né? Você falou aí da CCJ, por exemplo, é uma comissão importantíssima que tem o poder, inclusive, de vetar, né, de bloquear aí logo alguns projetos, logo na primeira vista. Então vamos acompanhar, Manuel. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Amanhã a gente está de volta, temos muito assunto para conversar aqui. A gente se vê por aqui amanhã, Carol. Bom dia para você. Bom dia também para os ouvintes da Rádio FM O Dia, um bom dia. Olha, agora a gente vai falar de algo muito importante, viu? As equipes de jornalismo da TV A Crítica conseguiram uma entrevista exclusiva com Luciane Cardoso, a amiga da lutadora de jiu-jitsu Patrícia Leite, que foi morta durante a própria festa de aniversário e ex-namorada do assassino, viu? Você viu ontem aqui que a família da lutadora reclamou da ausência de Luciane no velório. Agora a amiga explica os motivos de não ter ido e conta como foram os últimos momentos ao lado de Patrícia. Uma entrevista exclusiva. Eu só quero que seja feita a justiça mesmo, porque eu quero pedir, que eu quero ir pelo menos ver ela pela última vez. Ela é considerada a peça-chave nas investigações da morte de Patrícia Leite, a lutadora de jiu-jitsu que perdeu a vida com tiros na cabeça na festa do próprio aniversário. Eu tô com coisa na minha cabeça me atormentando todo o tempo. Meu Deus, eu preciso ver ela. Ela é minha amiga. A jovem de 19 anos quebra o silêncio e revela os fatos que podem apontar a principal motivação do assassinato: vingança. Ele sempre foi assim agressivo, mas eu jamais imaginaria que ele
poderia fazer isso. Seria capaz de matar uma pessoa. Seria capaz de matar uma pessoa por raiva, sabe? Por ira. Luciane Cardoso da Silva era amiga de Patrícia e ex-namorada de Eduardo Alencar Navegante, um dos suspeitos da morte da lutadora. Durante 11 meses, Luciane e Eduardo mantiveram um relacionamento abusivo. Luciane era constantemente agredida por Eduardo. Resultado, o namoro terminou no início deste ano. Com medo das ameaças do ex, Luciane procurou a delegacia da mulher. Patrícia, assim que soube da violência sofrida pela amiga, reagiu, o que teria desagradado Eduardo. Ela disse que ele tinha chamado a atenção ela, não sei se era curtido uma foto ou alguma coisa. Então, por meio disso que ela viu que ele estava online, ela postou coisas falando que se fosse irmã dela, iria matar, que ele que não era pra fazer isso, essas coisas todas. Tipo, se fosse com alguém da família dela, ela iria matar, né? Entendeu? Ela falou isso se referindo ao Eduardo após saber das agressões dele contra você. Diretamente, não, né? Falou em questão de que as agressões, que não era pra ele fazer isso, porque se fosse com a irmã dela, seria de outra forma. Isso foi quando que ela falou isso? O mês? Foi o ano passado? Foi desse ano? Esse mês ainda? E aí ela falou diretamente pra ele em uma conversa? Ela postou no status. Como se fosse uma indireta. Isso. A partir daí, Patrícia e Eduardo viraram inimigos. Tem áudios dela falando que, assim, que ela ficou com raiva por ele estar tendo essas atitudes comigo. Então, ela se revoltou. Uma semana antes do crime, a vítima chegou a relatar para a amiga sobre supostas intimidações por parte de Eduardo, como mostra essa conversa. Ontem o doido não parava de passar por aí, disse Patrícia. Por onde? Viu ele? Perguntou Luciane. Patrícia continua. Sim, ele estava para furar a rua aqui de casa. Na sequência, a vítima diz: e ele sempre entrava aí na rua da tua tia. Luciane confirma. Sim, ele vai achar pro dele. Patrícia encerra. Deixa ele. Ela mandou mensagem, não uma vez, mas várias vezes, dizendo que ele estava passando todos os dias, toda hora na frente da casa dela. Como ela fala na mensagem, ele estava para furar a rua daqui de casa. Tanto que ele passava lá na frente da casa dela e subia à esquerda, que dava na rua da casa da minha tia também, que é a minha família, né, da minha tia. Então ele passava lá e passava olhando para dentro da casa da minha tia também. E a minha tia fala, eu tenho prints também da minha tia falando, o Eduardo passou aqui hoje, e dela também falando. A Patrícia em nenhum momento registrou boletim de ocorrência ou ficava com medo, não? Não. Nossa entrevistada nos relata os momentos que antecederam a morte de Patrícia, o dia da festa. Eu acordei 7 horas da manhã, ajudei ela, ajudei a pegar camisa, ajudei a pegar bolo, arrumei, organizei, tudo isso foi a gente que fez. Quando a gente viu tudo, que ficou tudo rosa e branco, tudo bonito, ela ficou muito feliz, ela chorou, me agradeceu por ter ajudado ela. Tava super feliz, tinha feito camisas mesmo. Até tem uma coisa que ela falou bem assim, que a gente fez a camisa e a camisa tem foto. E ela falou, vão até pensar que eu morri. E tem pessoas que estavam presentes que podem falar que ela falou isso pra gente. Eu até falei, Deus me livre, fala besteira, menina. Tá escrito parabéns, não tá escrito luto não. Falei pra ela, né? Ela disse, pois é, eu fiz a minha foto. Aí a gente pegou as fotos, botou as fotos, tudo. Falou, arrumou, organizou. E foi o momento que eu fui pro quarto com ela, pra maquiar ela. E aí chegou a noite? Então a gente ficou comemorando. E aí? Só que a minha mãe passou mal. Acho que era umas 11 horas, 11h20. E a gente saiu e fomos pra drogaria. Pouco tempo depois aconteceu isso, mas eu não sabia. Eu vim saber 10 horas da manhã. Quais foram as últimas palavras que você ouviu da Patrícia? Eu te amo. Luciane fala que só soube da morte da amiga no outro dia e que não foi ao velório por medo. Qual foi sua reação quando você soube? Eu desmaiei. Você jamais esperava que ele fosse fazer isso com sua amiga? Ainda mais quando disseram que foi ele. E eu falei que eu precisava ver a Patrícia,
Só que os meus amigos disseram que não era pra mim ir, porque a mãe e o pessoal estavam falando que se eu fosse iriam me bater. Não diretamente a mãe dela, mas o pessoal que estava lá. Por fim, a jovem encerra nossa entrevista deixando um recado para a família de Patrícia. Eu queria que eles entendessem que eu era amiga dela, que assim como eles estão sofrendo pela perda dela, eu também estou sofrendo bastante. Ainda mais por uma pessoa que eu convivia, que tirou a vida da minha própria amiga. E não foi para se vingar, não foi por vingança, não foi por minha culpa. Foi por questão que eles tiveram conflitos também. E essa culpa tá caindo pra cima de mim. Pra mim, tá me doendo demais por não poder ir ver ela. Porque eu tô sendo, como estão dizendo, que eu sou pivô disso. Sendo que é uma coisa que não aconteceu. Reportagem exclusiva de Mário César Filho aí com o depoimento, então, da amiga de Patrícia. Bom, a gente segue com os casos de polícia. Quem passava pela Avenida Djalma Batista na tarde de ontem foi surpreendido por uma briga violenta entre dois ambulantes haitianos. Um deles decidiu esfaquear um policial que tentava apartar a briga e foi abatido com 4 tiros. Uma confusão entre colegas de trabalho, uma luta corporal em plena Avenida Djalma Batista que resultou em morte. A vítima, caída aqui no chão da calçada e coberta por papelões, é um haitiano identificado apenas como Maduche. Segundo informações de proprietários de estabelecimentos comerciais aqui na área, toda a confusão começou por volta de 1 hora. Maduche e um outro colega haitiano que trabalham como vendedores de picolé estavam nesta calçada, quando os dois se estranharam e começaram a discutir. O motivo seria a carga horária de trabalho de um dos haitianos. A discussão tomou outras proporções. Os dois começaram a lutar. Um dos haitianos pegou uma pedra e a vítima pegou uma faca. Foi nesse momento que o proprietário de um lanche aqui das proximidades ligou para a 22ª Companhia Interativa Comunitária para informar o que estava acontecendo. Rapidamente, uma viatura passou pelo outro lado da Avenida Djalma Batista, no sentido bairro Centro, e viu toda a confusão. Dela desceram pelo menos 3 policiais. Segundo informações repassadas, um dos policiais pediu para que os dois largassem o que tinham nas mãos, no caso a pedra e também a faca. Um dos haitianos rapidamente largou a pedra no chão. Já o outro se recusou e ainda ameaçou o policial com a faca. Foi nesse momento que, na tentativa de contê-lo, o PM acabou sendo atingido por um golpe de faca no rosto. Na hora de se proteger, ele acabou colocando o braço na frente e foi atingido por um outro golpe de faca. Já um outro policial militar que dava apoio, na verdade fazia a segurança da patrulha da guarnição, atirou sem pensar 2 vezes. O haitiano, identificado como Maduche, foi atingido por pelo menos 4 disparos e morreu na hora. Quando chegou o polícia falou comigo, ele deixar a faca, ele não deixou. O policial militar esfaqueado atua na 22ª Companhia Interativa Comunitária. Ele foi identificado como Cabo Palbe. Segundo as informações repassadas pelo comandante do CPA da Zona Centro-Sul, o estado de saúde dele é estável. Ele recebeu os primeiros socorros aqui mesmo, na Avenida Djalma Batista, e em seguida foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Só que ele já estava com a intenção de machucar alguém. Desferiu o primeiro golpe de faca no rosto do policial, na altura do olho. O policial instintivamente meteu a mão na frente, machucou muito a mão. E o policial, que é da segurança, o segundo patrulheiro, efetuou disparo para poder conter a ação injusta. Infelizmente, o criminoso veio a óbito. 7h08, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto para falar sobre as vagas de emprego do Cine, quase 40 oportunidades disponíveis. É daqui a pouquinho, viu? Eu volto já.